Você, educador, educadora, você diretor ou diretora de escola, coordenador ou coordenadora pedagógica, secretário ou secretária de educação. Eu quero conversar com você sobre os novos tempos da educação. Será que a educação está passando por novos tempos? Será que nós estamos vivendo em tempos diferenciados? Você já conhece a BNCC do diretor escolar? Eu não estou falando daquela BNCC básica de 96, não. Eu estou falando da legislação recém-saída do forno 2021, que é a BNCC. As competências, as novas competências do diretor escolar. Isso pode fazer uma grande diferença em termos de resultados estatísticos para a sua secretaria, para a sua escola. O IDEB pode estar diretamente indexado a essa performance do diretor escolar dos novos tempos. E logo de cara, eu quero aqui já deixar uma advertência, que eu não tenho a menor pretensão de te ensinar nada. Eu não cometeria a heresia de querer ensinar alguma coisa, sobretudo para secretários e secretárias de educação, que já estão com nível de conhecimento até o tampo. Dificilmente tem tempo e disposição para aprender algo novo. Então, a proposta aqui é tomar 20 minutos do seu tempo para que nós possamos refletir um pouco sobre os novos tempos da educação, devidamente conectado com a proposta da BNCC, do diretor escolar. É uma grande satisfação estar com vocês. Vamos juntos. Vou aqui fazer um compartilhamento de tela para que a gente possa iniciar no nosso assunto de forma mais didática um pouco. Muito bem, estamos aqui diante dos novos tempos da direção escolar e dos novos caminhos da direção escolar. E aqui eu quero trazer algumas reflexões. Será que o cenário educacional de ontem é o mesmo de hoje? Será? Ou será que nós tivemos alguma disrupção? É interessante como em todas as áreas os ambientes corporativos estão se ajustando às novas necessidades. Novas competências passaram a ser trabalhadas. Essas competências nós podemos exemplificar como liderança, trabalho em equipe, empatia, comunicação assertiva, as inteligências emocional, social, espiritual. É interessantíssimo como a gente vê, por exemplo, uma referência em congresso, em corporações, em nível empresarial aqui do Brasil e até em nível internacional também, como, por exemplo, a HSM. E a gente pega o congresso da HSM, que foi discutido, foi online discutido esse ano de 2021 ainda, e aí foi trazido muito o tema do autoconhecimento. Os 4 compromissos, o autor dos 4 compromissos foi um dos convidados do congresso da HSM. Se fala muito em processo de humanização. A gente vê grandes corporações como o Google, Microsoft, a Amazon, ou seja, grandes corporações, grandes empresas que provocaram grandes disrupções em termos mercadológicos, buscando se ajustar às novas necessidades. Discutindo muito temas dessa natureza, liderança, trabalho em equipe, empatia, processo de comunicação assertiva. E a educação? Será que nós estamos realmente trabalhando esses novos temas, esses temas tão indispensáveis e que têm sido tratados com tanta ênfase
por todo o ambiente corporativo, será que a escola, será que a educação tem evoluído a esse tempo ou permanece estática? É interessante como é que o ambiente que deveria ser o primeiro a demonstrar uma evolução, até porque é um ambiente extremamente eclético, é um ambiente que é tão pungente, é difícil da gente encontrar um consenso no ambiente educacional. No entanto, toda a nossa cultura, no geral, permanece estática. E é sobre isso que nós precisamos conversar. Qual a sua responsabilidade enquanto gestor, enquanto secretário ou secretária de educação? O que é que você tem feito realmente de efetivo? Aqui eu ilustro essa imagem que compara os nossos estudantes dentro de um sistema de educação tradicional a presidiários, quiçá na Segunda Guerra Mundial. Sobretudo no pós-revolução industrial para cá, qual foi a real disrupção que a cultura educacional sofreu? Acho que esse modelo talvez já tenha servido algum dia, mas questiono, provoco se isso realmente ainda funciona nos dias atuais. E o que você, gestor, tem feito para mudar essa realidade? Para desenclausurar todo esse sistema que merece decolar, que merece voar com asas de águia. Você tem seguido a BNCC? Será que, de fato, você tem seguido a BNCC de 1996? O que você tem feito de efetivo? Aqui nós trazemos algumas figuras da carteira escolar tradicional. E a gente vê um aluno extremamente desanimado, entediado, e o outro dormindo, porque tem espaço para isso. E o que você tem feito, gestor? Você tem colocado o computador em tudo? Será que isso resolve? Estou vendo aqui, essa aluna talvez não tenha tanto espaço para tirar o seu cochilo como tinha a carteira de aula tradicional. Será que isso de fato resolve? Imagine o seu aluno assim. Aqui a gente tem um ambiente de jogos online, em grupo, e onde todos interagem, onde a gente vê uma fisionomia das pessoas ali realmente compenetradas, ali com uma dedicação total a você. Será que houve disrupção? Eu acredito que sim. Ou seja, nossos alunos, todo o ambiente, toda a cultura organizacional exige também uma disrupção institucional, porque a disrupção interna no perfil do aluno já aconteceu. Nossos estudantes não aguentam mais a metodologia tradicional. Nossos estudantes gritam, urram por um processo de inovatório, por um processo de disrupção efetiva. E de quem é essa responsabilidade pela adaptação? Talvez a teoria de Darwin nunca tenha sido tão atual como agora. A própria pandemia global esfregou isso na nossa cara. Nós precisamos nos adaptar. Quem vence não é o mais forte, quem vence é o que melhor se adapta. E de quem é essa responsabilidade? Será que os atuais diretores de escola têm um pleno conhecimento da legislação escolar? Dominam uma completa harmonia com a equipe? Conseguem proporcionar uma completa harmonia com a sua equipe de trabalho e até mesmo com a comunidade escolar? Será que a maioria dos diretores detém um conhecimento efetivo sobre gestão financeira?
Será que há um devido alinhamento com a cultura organizacional da própria escola e com a comunidade escolar? O ambiente escolar é um ambiente extremamente heterogêneo. Isso lança um grande desafio, que é justamente de você harmonizar e alinhar a cultura organizacional, mas, por outro lado, também é um ambiente de muita oportunidade, porque nos faz sair do lugar, né? Nos faz deixar de comodismo e buscar justamente uma adaptabilidade. Será que os nossos diretores de escolas têm um completo entendimento sistêmico de todo esse processo? Consegue realmente enxergar toda a equipe, a comunidade, as diretrizes pedagógicas partidas da própria Secretaria de Educação, quiçá do Estado, da própria União Federal? Será que há um devido entendimento sistêmico de todo esse processo? Será? Isso para você, secretário e secretária de Educação. Quem são os seus principais aliados nessa nova exigência disruptiva? Será que seus diretores estão funcionando como seus maiores aliados, seus principais aliados? Ou será que, no geral, nós ainda encontramos um ambiente de salto alto, onde não necessariamente os problemas da comunidade escolar, do sistema escolar, dizem respeito a eles propriamente ditos? Eu apresento a vocês, então, a BNCC do diretor escolar. Essa BNCC foi fruto de um profundo estudo, de um acurado estudo, em nível internacional, inclusive. Ela tem toda a legitimação de organismos como a Unesco e tantos outros. E o que é destacado nessa BNCC do diretor escolar são justamente as novas habilidades, as novas competências que o diretor escolar dos novos tempos precisa. Eu acho que seria uma grande covardia nós deixarmos os diretores escolares sem a devida capacitação que é exigida para os novos tempos. A própria BNCC, o Ministério da Educação, também reconhece isso. Reconhece que se faz necessário um processo capacitatório em toda a gestão escolar. Então, eu quero aqui destacar alguns pontos trazidos justamente pela BNCC do diretor escolar. Aqui são divididos em algumas competências gerais e específicas. E logo de cara, o texto legal trata das competências gerais que são exigidas para o novo diretor escolar. Entre elas, a liderança, uma cultura organizacional, um domínio, ou seja, um devido entendimento sobre cultura organizacional, sobre gestão de pessoas. O diretor escolar dos novos tempos precisa entender de pessoas, precisa conseguir enxergar tanto a comunidade como sua equipe como pessoas que têm pretensões diferentes, que têm sonhos, que têm anseios, e como lidar com isso tudo? Através do senso de empatia. Ou seja, aqui as novas habilidades requeridas do diretor escolar mexem muito com o ambiente corporativo, mexem com empreendedorismo, com uma cultura organizacional e educacional empreendedora, de mão na massa, e não tão somente teórica, não tão somente acadêmica, mas uma cultura muito mais prática. E aí
acho que veio em tempo muito oportuno toda essa orientação dessa nova legislação. Trata também das competências específicas do diretor escolar. Na dimensão político-institucional, aqui, novamente, engajar a comunidade. Qual o suporte que o diretor ou diretora de escola, que o coordenador ou coordenadora escolar tem recebido por parte institucional para conseguir engajar a comunidade dentro de um projeto político-pedagógico? A própria organização escolar e, novamente, uma visão sistêmica e estratégica para que haja todo esse engajamento. É necessário, sim, estratégia. Sim, os tempos são outros. As soluções de ontem não servem mais para hoje. E as soluções de hoje não vão servir para amanhã. Nós precisamos estar atentos e conscientes de todo esse processo. É preciso que haja uma vontade de evoluir. É preciso que haja uma vontade de se adaptar às novas exigências. Então, aqui, a BNCC do diretor escolar traz essas novas necessidades, traz essas novas habilidades com muita propriedade. Competências específicas ainda dentro da dimensão pedagógica. Promover um clima propício ao desenvolvimento educacional. Nós temos várias pesquisas, vários autores renomados que apontam que se você não tiver um ambiente propício, um clima propício, o aprendizado não acontece. Ou seja, se a gente não consegue gerar um ambiente harmônico, a aprendizagem não acontece. Desafio você que está nos acompanhando a lembrar de algo que você não gostava ou até mesmo de algum professor que você não gostava e se de fato você conseguiu aprender aquele conteúdo, absorver verdadeiramente todo aquele conteúdo. Isso é muito difícil. Normalmente, se a gente não gosta, a gente não aprende. A gente pode até decorar, mas aprender não. Então, se faz indispensável, dentro de uma dimensão pedagógica, a proporcionar um clima propício. Veja como os tempos mudaram. A dimensão administrativo-financeira, gerir os recursos financeiros. Por tantas vezes, por falta da devida capacitação, da devida habilidade para isso, os problemas financeiros que deveriam ser absorvidos pelo diretor escolar, que deveria ter a devida capacitação para isso, acaba indo parar na Secretaria de Educação. E, falando uma linguagem mais grosseira até, os secretários e secretárias precisam descascar os abacaxis que não são deles, porque seria do próprio diretor. Mas a questão é, será que a secretaria tem dado a devida capacitação para que os próprios diretores consigam fazer uma boa gestão dos recursos financeiros da escola? Agora, com a BNCC do diretor escolar, essa passa a ser uma orientação específica dentro da dimensão administrativo-financeira. E quais são os resultados de uma gestão escolar eficiente? Vou citar aqui alguns dos resultados, isso já devidamente comprovado por vários organismos e organizações internacionais, tá? Uma melhor avaliação interna e externa do OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, a OCDE reconhece que uma boa gestão, uma gestão eficiente, melhora na avaliação externa e externa da escola. Tem uma influência direta na nota do SAEB e do IDEB, em até 12 pontos. Puxa vida, se investirmos numa gestão escolar eficiente,
nós podemos mudar a realidade dos nossos índices do SAEB e do IDEB. Um aumento no aprendizado entre 2 e 7 meses ao ano. Nossa, por isso que foi tão comemorada a entrada em vigor, a iminência da entrada em vigor dessa legislação que propõe a BNCC do diretor escolar. Provoca um reflexo direto no repasse dos recursos federais. Está lá o Plano Nacional de Educação, especificamente na meta 19. Atende à recomendação da própria Unesco, vinculada à Organização das Nações Unidas. Ou seja, todos esses resultados são gerados a partir de uma gestão escolar eficiente. E eu questiono novamente, qual a sua responsabilidade enquanto gestor, enquanto gestora, enquanto secretário ou secretária de educação? Será que realmente você tem proporcionado uma capacitação eficiente para seus diretores? Como você reage diante de tudo isso? Como você reage? Você permanece estático ou você realmente busca fazer o melhor? Eu quero aqui oferecer para vocês nosso MBA em Soluções Educacionais Disruptivas. A disrupção é a nossa causa. Nós não admitimos fazer da forma tradicional. Disrupção significa o rompimento com o curso de um processo. E é o nosso lema, a nossa principal bandeira é a disrupção. Aqui os nossos diferenciais, principalmente a nossa metodologia. Nossa metodologia de ensino é diferenciada. Nossa metodologia de ensino é extremamente prática, onde os nossos mentorados atuam com experiências práticas, com a mão na massa. Nossas avaliações são em resultados. Nós temos uma equipe de grandes empreendedores, não tem ninguém exclusivamente teórico, não tem ninguém exclusivamente de sala de aula. Ou seja, nossa base pedagógica é a efetiva mão na massa. Nós temos avaliadores do MEC, nós temos reitores universitários, temos pessoas do marketing digital, temos pessoas da área de tecnologia, ou seja, nós realmente temos um grande diferencial na nossa equipe, nos nossos resultados e na nossa metodologia, porque o nosso lema é a disrupção. Por que será que a BNCC tradicional, até hoje, 25 anos após a nossa legislação base, data de 1996. É claro que nós tivemos uma série de atualizações de lá para cá, mas é fato, data de 96, já vai completar 25 anos. E por que será que até hoje essa legislação não é efetiva? Várias secretarias de educação, municipais ou estaduais, ainda pagam capacitação para buscar uma efetividade na BNCC. Por que será que isso ainda não acontece, mesmo 25 anos após? Porque a metodologia de ensino tradicional não funciona mais. Ou seja, nós não conseguimos mais aprender com o método tradicional, com o método antigo. Os tempos mudaram. Houve disrupção na forma de aprendizagem. Tudo o que você faz hoje, você, de alguma forma, faz de forma disruptiva. Você não utiliza um transporte público da mesma forma, tá aí os Ubers, você não loca uma fita, você não assiste um filme de forma tradicional, você não busca uma hospedagem de forma tradicional, você não estuda de forma tradicional. Então, a metodologia não pode ser mais de forma tradicional. Nós precisamos entender essa disrupção. E eu questiono aos senhores diretores, aos senhores secretários e secretárias de educação. Será que vocês querem se livrar dos abacaxis que não te pertencem? Talvez. Se vocês estivessem capacitando melhor o seu diretor escolar, vocês não estariam tendo esse tipo de dor de cabeça. Então, minha sugestão é,
dê as ferramentas corretas para os seus diretores. E então vamos todos comer o abacaxi juntos. Vamos proporcionar algo de efetivo e eficaz para toda a nossa comunidade. Chega de teoria, vamos para a prática. Aqui eu quero exibir rapidamente um trecho desse filme que realmente é um exemplo de educação que acredito que todos nós que estamos aqui desejamos para o nosso Brasil. Um exemplo de educação empreendedora, com a mão na massa, um exemplo de educação realmente efetivo, onde nós temos uma educação empreendedora, com uma base prática, que não se baseia na teoria, que aproveita, sim, a base teórica, mas toda a construção tem que fazer um sentido. Toda a comunidade escolar, toda a comunidade daquela região foi transformada em razão da iniciativa de um aluno, de um estudante. E todos nós podemos testemunhar essa história que é baseada numa história verídica, e eu torço para que o nosso Brasil também, na sua grande maioria, aproveite todo o potencial que nós temos e realmente faça uma grande diferença em termos educacionais. Disrupção. O rompimento com o curso de um processo. É esse o convite que nós temos para fazer. Vamos viver esse processo disruptivo, vamos dar as ferramentas corretas para os nossos diretores de escola, para que nós possamos mudar essa realidade e fazermos da educação nesse país uma educação exemplar, uma educação muito mais comprometida com os resultados práticos, com um processo de transformação. É esse meu convite. Se você quer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, então se inscreva aqui nesse formulário ou digitalize esse QR Code que nós vamos poder, acredito que, contribuir com você nesse processo de disrupção. Vamos juntos, vamos além.